iniciais. Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, que tenhamos uma boa reunião, né? Uma boa terça-feira a todos. Hoje nós vamos trabalhar aqui a recomposição da aprendizagem e vamos focar na frente formas de comunicação, na nossa reunião de número 7, tá? Então, damos sequência aí à nossa jornada na reunião de número 7, tá? Lembrando, gente, vocês aí que nós temos, né, dentro da nossa formação em serviço, né, a instrução 001 de 2025, do item 18.3, né, que nos ampara na nossa formação em serviço. Então, usem essa instrução, né, que nos ampara, que nos dá direito à formação em serviço, para que vocês consigam realizar aí essa formação com qualidade, para que vocês consigam ter, né, acesso a essa formação em serviço, principalmente para quem faz essa formação em horário de trabalho. Então, usem, apliquem essa instrução, né, dentro do horário de formação de vocês, dentro da previsão ali de 1h40 em que vocês estão, dentro, né, do horário de formação de vocês, que vocês estão em horário de serviço, tá? Então, apliquem essa instrução para que vocês tenham uma formação de qualidade. Lembrem, gente, de sempre que vocês tiverem qualquer problema, né, com relação à câmera, com relação a equipamento, sempre vocês reportem aqui no chat, né, porque como as nossas reuniões, elas são gravadas, então toda a nossa interatividade do chat, toda a nossa conversa fica registrada também. Então, sempre, né, que vocês tiverem algum problema, né, lembrando que no manual do cursista, né, tem essa premissa, né, de participar com a câmera aberta e tem o tempo mínimo, então fica tudo computado, né, o tempo de permanência de vocês na reunião, o tempo de permanência, né, que vocês estão com a câmera aberta, então fica tudo computado, né, no Power BI, e nós recebemos os relatórios. Então, sempre que vocês tiverem algum problema com relação ao equipamento, com relação à internet, sempre registrem aqui no chat para que vocês não sejam prejudicados depois com relação à certificação, tá? A gente sabe que não é toda reunião, né, que vai acontecer as situações, mas esporadicamente, né, a gente sabe que os equipamentos, eles acabam dando, às vezes, algum problema, a internet também acaba dando alguma, né, acontece alguma situação, então sempre que tiver alguma questão aí com relação a equipamento e com relação à câmera, que vocês não consigam, né, estar conectados aqui efetivamente de acordo com o manual do cursista, sempre relatem o problema aqui no chat, que fica registrado e fica justificado, tá? O objetivo, gente, da reunião de hoje é organizar a pauta de assessoramento da hora atividade com foco na frente, formas de comunicação. Essa vai ser a nossa frente, né, o nosso trabalho de hoje com foco nas formas de comunicação. No encontro anterior, vocês organizaram a pauta de assessoramento de hora atividade com foco na participação e interação dos estudantes. Na nossa agenda de hoje, nós teremos aqui o acolhimento, né? 5 minutinhos, o momento da nossa experiência para início de conversa, 10 minutos, o momento do fundamentando a prática, 20 minutos, o nosso momento do em ação e compartilhamento, 40 minutos, né? 30 minutos de vocês trabalhando ali nos grupos, e mais uns 10 minutinhos ali para o compartilhamento, né? Do trabalho de vocês no grande grupo, e depois os momentos finais da reunião, queremos te ouvir, que é o preenchimento do Google Forms, e a síntese da reunião com os informes gerais, que é o fechamento da reunião. Aqui, gente, no nosso momento do acolhimento, quero apresentar para vocês essa metáfora, né, que é essa imagem, né, o objetivo desse momento é compreender, por meio dessa metáfora,
a travessia dessa ponte, né? Que é assim também com o processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. E nós sabemos, né, que vamos imaginar, né, que a aprendizagem funcione como a travessia de uma ponte, né, conforme essa imagem. De um lado o estudante e de outro o professor que já conhece o caminho. E nessa jornada, a ponte, ela vai conter obstáculos, né? E o papel do professor é guiar, né? Indicando o caminho para que o estudante consiga chegar do outro lado. E aqui nós vamos iniciar, né, essa discussão. Como que o professor deve orientar o estudante nessa jornada para garantir que ele chegue do outro lado com sucesso, levando em consideração, né, as formas de comunicação, que é a nossa principal frente, né, que a gente vai trabalhar hoje. Quem que poderia começar a falar, né, a discussão sobre como o professor deve orientar o estudante nessa jornada para garantir que ele chegue do outro lado com sucesso? Quem que gostaria de falar nesse momento inicial? Levando em consideração aqui a análise, né, dessa metáfora? Prof, Oi. eu posso falar, até porque daqui a pouquinho, como eu vou sair, então, eu gostaria de falar e gostaria de, assim, da sua orientação, porque não sei se cabe do jeito que eu penso aqui. Eu tenho, assim, para mim, um pensamento. Se eu tenho uma ponte na minha frente, e se tem uma ponte, tem um rio debaixo dela. Se tem a ponte, eu simplesmente passo sobre a ponte e vou embora. E atravesso do outro lado. Se não tem a ponte, eu preciso pensar. E daí eu chego ali, vejo aquele rio e penso: como é que eu vou chegar do outro lado? E daí, se eu não sei como chegar, eu preciso começar a pensar: eu sei nadar? Posso me atirar nesse rio? É seguro que eu faço isso? Ou eu tenho, sei lá, um caiaque? Ou eu tenho um barco? Ou eu tenho. Como é que eu passo? Ou eu tenho um cipó para eu me atirar, como ia o Tarzan e passava para o outro lado? Então, é assim, eu tenho um desafio, eu tenho uma situação, eu tenho um obstáculo, mas eu quero superar aquilo e eu preciso chegar do outro lado. Então, quando eu penso sobre, eu busco saber se eu tenho algumas alternativas e quais são as possibilidades que eu tenho de superar aquele desafio. No caso da ponte, eu preciso ter alguns desses recursos. Ou eu sei nadar, ou eu tenho um cipó para eu me atirar do outro lado, ou eu tenho um caiaque, ou eu tenho alguma coisa que eu possa atravessar para passar do outro lado. Então, a ponte é algo assim que me facilita eu passar. Mas se eu penso sobre, eu posso pensar que se não tivesse a ponte, eu podia passar para o outro lado. Então, eu penso que, assim, de repente, como o professor ajudar que o estudante chegue do outro lado, às vezes não é simplesmente trazer um conteúdo novo e dizer, olha, é isso aqui, mas sim levá-los a pensar de que forma, se alguém conhece, o que sabe sobre, como é que a gente pode pensar para construir esse conhecimento juntos, para que de fato seja um conhecimento que fique para o estudante, que tenha significado. Então, não sei se eu penso de uma forma, não sei, mas eu vejo dessa forma. Ficou meio confuso, né? Mas, enfim, eu sempre penso, se eu tenho um desafio e eu quero superar, eu preciso pensar, eu preciso planejar para que eu possa fazer de uma forma segura. Eu tenho que ter recursos onde não adianta eu só pensar e não chegar no aprendizado. Eu preciso pensar de algum jeito que leve o sujeito a querer se motivar e que tenha significado para ele, para que de fato fixe aquele conhecimento. Isso. Sim, bacana, não ficou confuso. Leva uma reflexão, né? Onde nesse caso o professor ele tem um papel fundamental como mediador do processo, né? Sim. Ele não vai dar o caminho pronto, né? Ele vai ali auxiliar,
né, para que o estudante ele não se perca, né, vai auxiliar na superação dos obstáculos. E, consequentemente, o professor sabe qual o objetivo que se pretende atingir, né? E o estudante, o que o estudante precisa fazer para chegar do outro lado? O estudante, ele não sabe, ele precisa aprender. O professor sabe, porque ele já sabe o caminho, né? Isso é importante, prof, porque assim, ontem até teve uma situação e eu procuro sempre fazer dessa forma. Porque assim, o professor sabe o caminho e sabe onde quer chegar. Quem não sabe é o estudante. Agora, se o professor vem e diz, nós vamos caminhar por aqui, vamos chegar lá, de repente para o outro não tem nenhuma dificuldade, ele não teve que pensar como é que eu atravesso aquele rio, e daí isso não leva ele a ajudar a construir o conhecimento, não tem significado e passa e também esquece logo. Agora, quando põe eles para pensar como é que a gente pode fazer, aí é a hora da construção do conhecimento. O que aconteceu ontem? Chegou uma menina e me disse assim, Deja, onde está a professora Helenisa? Eu podia ir lá no calendário e dizer, ó, tá aqui, vai lá. Eu disse para ela, venha cá que eu vou te ensinar. Aqui está o calendário. Esse aqui é da parte da manhã. Sempre que você precisar de alguma coisa, você pode vir, porque a gente tem o calendário no corredor, também tem no setor pedagógico, enfim. Venha cá, você vai olhar. Então, aqui é o calendário da manhã, esse aqui é da tarde. Você vai ver qual é o professor que você procura. Mas olha lá em cima, que lá em cima tem segunda, terça e quarta, beleza? Daí também tem a turma, sexto, sétimo, oitavo, nono e assim por diante. Para daí você vai, primeiro você sabe onde está o calendário. Você tem que saber qual é o professor que você quer. Qual é o horário que você está para saber se é a primeira, segunda, a terceira aula. E daí você vai olhar qual é a turma. E daí você vai saber onde está o professor. Ou seja, da próxima vez ela ir ali sozinha. E ela disse, nossa, Deja, que bacana. Ela disse, sabe o que eu sempre olho assim, mas eu não entendia esse horário de vocês aqui. Ela disse, agora você foi, porque eu fui perguntando que dia é hoje? 30. É da semana, segunda-feira. Qual é o horário que nós estamos? Quarta aula. Então vamos procurar aqui, professora Elenisa, onde está? Está no sexto A. Então, assim, daí até eu disse para ela, você já ouviu falar que a gente não deve dar o peixe, e sim, entrega o anzol e ensina como você pesca o peixe? Porque pegar o peixe pronto é fácil, mas na hora que a fome bate, você não tem quem pesca, eu fico com fome. E ela disse, poxa, Deus, você me ensinou duas coisas. Porque eu disse assim, eu preciso levar você a você ter o conhecimento, porque o conhecimento liberta. Seu conhecimento liberta, você aos poucos vai se virando sozinha. Você daqui a pouco não precisa mais depender tanto da sua mãe, nem tanto dos professores, porque você está aqui para aprender. Então, aquilo que você aprende, você vai pondo em prática e a sua vida vai ficando mais fácil, porque você se liberta de muita coisa, porque você sabe fazer, você não fica dependendo dos outros. Então, é mais ou menos assim, quando a gente não dá o peixe pronto, a gente diz, a gente pesca dessa forma, tá aqui o anzol, tá lá o tanque de peixe, vai lá e tem que fazer dessa forma. E ele tenta trazer o peixe. Aí vai valorizar, aí vai aprender. É isso. E essa orientação, né, que a gente faz, e o professor também, né, por meio dos comandos claros e assertivos, são estratégias, né, justamente para indicar o caminho e auxiliar o estudante aonde ele quer chegar, né, seja aí por meio de achar a professora de acordo com o horário de aula, ou seja, de acordo com essa metáfora, né, para ele chegar do outro lado da ponte. Legal. E aqui na nossa experiência, eu vou convidar um colega para fazer a leitura desse texto, desse slide. Quem que pode fazer agora a leitura desse slide para a gente dar sequência às nossas atividades? Eu posso ler, prof. Beleza. Ensinar requer conhecimentos, habilidades e atitudes. Uma grande habilidade que o educador necessita é de se comunicar efetivamente e só o diálogo comunica. Desse modo, conhecimento e comunicação estão diretamente relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Por isso, além do conteúdo, é preciso considerar os fatores que permeiam uma boa comunicação. Entendemos que ensinar é comunicar conhecimento. Então, como comunicar?
Beleza, obrigada, Roberta. E aqui, né, nós temos até então o objetivo, né, da nossa jornada, nós discutimos aspectos cruciais sobre o processo de ensino. Nós discutimos sobre o planejamento, as metodologias, estratégias, recursos educacionais, falamos sobre a gestão do tempo, né, diferentes tempos de uma aula, participação e interação dos estudantes, aprendizagem significativa, né, de Ausubel, valorização dos conhecimentos prévios e a importância do engajamento para a aprendizagem. No entanto, todos esses elementos, eles serão organizados em vão se a comunicação na aula não for clara e assertiva. E a mensagem ela deve chegar de forma eficaz aos estudantes para auxiliá-los a realizar essa travessia para a aprendizagem. Então, a comunicação, ela acaba sendo desafiadora em todos os espaços onde ocorrem essas interrelações sociais. Na sala de aula, ela não é diferente, em todos os espaços. E esse modelo comunicativo, ele é adotado pelo educador e faz parte da sua praxis educativa e, consequentemente, ela interfere na aprendizagem dos estudantes. Quais os desafios que vocês têm observado, gente, na condução das aulas na escola em relação às formas de comunicação? O que vocês têm observado, né? Numa observação de sala de aula ou num assessoramento de hora-atividade, os professores de vocês, o que eles falam, né? O que vocês têm observado com relação às formas de comunicação na escola de vocês, quando vocês observam, né, as aulas com a condução, né, quando os professores conduzem as aulas, o que vocês têm observado com relação às formas de comunicação dentro do contexto de vocês? Prof, voltando um pouquinho na questão da imagem, o que eu observo é que às vezes a gente tem que fazer o aluno atravessar na marra, porque às vezes eles não querem atravessar a ponte, eles não querem chegar no outro lado. Então tem isso, né? A gente motivar, mostrar, às vezes empurrar, ó, você vai atravessar, puxar pela mão, porque tem muito disso também. O processo educativo, a minha implementação vem bem nesse sentido, sabe? É um trabalho coletivo a educação, né? Então, às vezes, na recomposição, a gente fala muito ali também do papel do professor, que é primordial, do professor de recomposição. Mas tem tanta gente envolvida nesse processo de recomposição de aprendizagem, né? Tem a família, tem o aluno. Então, essa questão das formas de comunicação é tão importante a gente conseguir chegar até o aluno, motivar ele e mostrar, não, você consegue, você precisa, né? Você precisa também ter a tua responsabilidade, teu compromisso de atravessar, eu vou te ajudar, mas venha, né? Bom dia, prof. Posso também fazer um parecer, então, só para entender, eu tive que ligar duas, estou com um celular para vocês me ouvirem, e daí o computador aqui para eu conseguir ter melhor visualização. Então, assim, quanto à pergunta ali, né? Quais que são os desafios que você observa na condução das aulas referente à comunicação? Então, a gente tem professor e professor, cada um com a sua individualidade e com a sua característica, né? Mas a gente, no geral, assim, eu observo que quando o professor ele está organizado, né? Que ele fez um cronograma da aula, que ele pensou no que ele vai trabalhar, pensou no tema, no conteúdo, no espaço, no tempo, ele consegue ter uma comunicação mais assertiva em sala de aula. Agora, quando ele só chega sem esse preparo, sem essa organização, a comunicação vai se tornar bem mais difícil para ele. Então, é assim que a gente vê, aquele professor que pensa nos detalhes, no tempo, no espaço, a comunicação vai ser bem mais comunicativa, né? Ele vai ter uma melhor explanação. E, de repente, assim, ó, mas o que tem a ver eu planejar a minha aula com a minha comunicação? Tem tudo a ver. Tá? Porque a partir do momento que ele planeja se vai dar tempo esse horário, se ele vai falar só desse assunto ou daquele assunto, o que ele vai falar, né?
Então, tudo está relacionado à organização, ao planejar, penso eu. Legal. Então, nós temos, né, vários fatores. Tem a questão, até o que a gente discutiu na reunião anterior, né, da questão da aprendizagem significativa de Ausubel, a questão da predisposição também do aluno em aprender, né, dele estar predisposto em caminhar também, em trilhar esse processo ensino-aprendizagem, né, junto com toda a estrutura escolar, e também a questão crucial aí do planejamento, de organizar as metodologias, organizar o tempo, né? Aí a comunicação, a questão dessa assertividade da comunicação, ela se torna muito mais viável do que você não ter esse planejamento. Então, se torna muito mais complicado. Não que vá, né, ser 100% eficaz. Sempre existem, né, problemas, algumas questões ali que, de repente, surgem ações, situações, né, circunstanciais que podem ocorrer, logicamente. E, claro, nós estamos falando de profissionais, mas, além dos profissionais, nós estamos falando também de pessoas, né? Cada pessoa tem uma forma também de organizar, de estruturar essas ideias e de como repassar isso aos estudantes, mas quando existe o planejamento, esse viés, ele se torna muito mais concreto e muito mais significativo. E a comunicação é fazer chegar, né? E aí nós temos, né, o que seria uma forma de comunicação assertiva e eficaz durante as aulas. Então, eu vou passar para vocês, né, o documento das rubricas, né, que a gente está trabalhando a cada encontro. Nós estamos aqui na frente da participação. Cadê aqui? Nananana. Formas de comunicação, aqui, estamos nas formas de comunicação. Um dos critérios é a organização didática e planejamento. Olhe como o planejamento ele se faz presente dentro das formas de comunicação para os docentes, né? Quando a gente estabelece um critério, né? Organização didática e planejamento para trilhar esse encaminhamento. E aqui nós temos as rubricas, né, da mais completa para a insuficiente, só para vocês terem uma ideia da rubrica mais completa, só para vocês terem uma ideia da leitura. O professor dá comandos claros aos estudantes em cada momento da aula, orientando-os sobre a gestão do tempo e certificando-se de que compreenderam, realizam a retomada final dos assuntos discutidos. Aí as rubricas medianas e a rubrica insuficiente, só para a gente estabelecer uma comparação, né, com a rubrica mais completa. Os comandos são confusos ou ausentes. Os estudantes frequentemente não sabem o que fazer e apresentam muitas dúvidas no decorrer da aula. Não há retomada final dos assuntos discutidos. Então, aqui, com relação às formas de comunicação, né, essa frente que nós estamos trabalhando hoje, onde exige, né, como critério organização didática e planejamento, aqui nós temos uma prévia, né, dessas rubricas para a gente ter como um norte, né. Claro que essas rubricas, como eu falei para vocês, elas podem ser customizadas, adaptadas, de acordo com a realidade, com a leitura, com a dinâmica que vocês têm dentro do cotidiano que vocês estabelecem, né, do mecanismo de trabalho que vocês têm no dia a dia de vocês. Mas é um norte, né, para vocês estabelecerem uma leitura ali de como fazer nessa leitura dentro desses critérios. Ali eu coloquei para vocês no chat também, né, para vocês darem uma acompanhada desse documento. E aí a gente já tem uma ideia, né, com relação à pergunta inicial, né, o que seria uma forma de comunicação assertiva e eficaz durante as aulas, quando a gente dá uma olhada ali nas rubricas. Oi, Roberta, pode falar. Prof, pensando, né, aqui, eu tive duas experiências em relação a isso que a prof está falando, finalzinho de semana passada e essa semana. Fui observar uma aula de matemática, 8º ano. E tinha que fatorar, e aquela coisa, pedagogo na aula de matemática fica igual aos alunos, né? Tinha que fatorar aquela raiz e tal. Eu, adulta, consegui entender. As crianças, eu via eles se olhando assim, de quando a professora virava para o quadro e falava, você corta aqui o 2 da raiz, corta aqui o 2 da potência, dele vira só 5. Eles se olhavam, tipo,
Eles não estavam entendendo. Mas como uma comunicação acessível. Mas eles não entenderam. E daí outro, hoje eu fiz um acompanhamento de hora de atividade com o professor de matemática. E os alunos não estavam, eles se queixando, a gente conversando sobre essa questão de ser muito inacessível a matemática. Mas em um momento que eu observei uma aula dele, o matematiquês. Sabe, aquele matematiquês inalcançável. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, que para a gente parece tão óbvio. E a gente esquece de explicar o óbvio, esquece de explicar nas entrelinhas, não dá instrução, não dá um comando claro, que a gente acha que não precisa. Né? Às vezes, até um vocabulário, vocês sabem o que significa isso? Né? Eu tenho um colega que está trabalhando o glossário da aula. O glossário da aula, ele coloca essas palavras que eu vou usar na aula de hoje. Então, às vezes, a gente acha que está sendo claro, mas não está. Às vezes, a gente está falando japonês para os alunos. É interessante, mas às vezes é um detalhe e que faz toda a diferença depois, né, para os alunos, para eles compreenderem toda a desenvoltura. E é um detalhe, realmente, para nós parece algo assim que é tranquilo para nós, mas para os estudantes, né, de acordo com o que eles estão ali acompanhando no processo, um detalhe às vezes pode desencadear uma troca de informações ali, uma construção de significados muito grande, que de repente não ocorre por conta de um detalhe mesmo, que para nós às vezes passa despercebido, né? E aqui, gente, dando continuidade, né, ao compreendermos, né, a importância e o cuidado que devemos ter com as formas de comunicação que utilizamos, né, durante a aula, estamos tendo zelo por todo esse processo de ensino-aprendizado desenvolvido dentro da escola, né? A gente, de nada adianta a gente ter um excelente planejamento, selecionarmos as melhores metodologias, apresentarmos uma variedade de recursos educacionais, sendo eles digitais ou não, né, utilizar técnicas ali diferenciadas em sala de aula, se no momento da transposição didática, de fato, a comunicação ela não for assertiva. E a rúbrica de observação da recomposição nos dá alguns indicativos de como a comunicação na aula pode ser desenvolvida pelo professor. Então, aqui nós temos, né, o que pode ser observado com relação aos comandos claros, né, a checagem da aprendizagem, quando você faz essa checagem, né, para ver se realmente os estudantes conseguiram compreender, e a retomada, que são as avaliações rápidas, para ver se de fato aquele conteúdo, aquele conhecimento, ele foi memorizado, ele foi apreendido pelos estudantes. E a comunicação e a aprendizagem, né, com os comandos claros, é importante destacar, né, que a comunicação e a aprendizagem, utilizando os comandos claros durante a transposição didática, esses comandos claros, eles só não dizem respeito à linguagem verbal, mas a todas as formas de linguagem que são desenvolvidas ao longo da aula, sejam elas de caráter verbal, visual, digital, e para cada tipo de linguagem que é utilizada, que será utilizada na aula, deve-se ter clareza da intencionalidade pedagógica da mesma, assim como a clareza do comando sobre as formas que serão desenvolvidas pelos estudantes. E aí a gente deve considerar o contexto da mensagem, ou seja, qual é a turma para a qual será lecionada esta aula, qual o nível de aprendizagem preponderante da mesma. Então, a mesma aula ela pode ser aplicada para todas as turmas? Qual o nível de aprendizagem das turmas? Então, eu não posso aplicar a mesma aula para todas as turmas da mesma maneira. Então, esse é o contexto da mensagem. Qual é o cenário, qual a circunstância em que eu devo realizar esse contexto? O objetivo da aprendizagem. Qual é o objetivo da aula? Qual descritor eu vou trabalhar? Qual é o processo cognitivo que eu pretendo desenvolver durante a aprendizagem? O canal da mensagem. Quais os tipos de linguagem que serão utilizados durante a aula? Será um canal visual? Será um canal escrito? Será um canal verbal? Será um canal digital? Aqui são os encaminhamentos metodológicos, né, que
podem ser desenvolvidos dentro desse canal da mensagem. E a questão do vocabulário. Qual o nível de vocabulário exigido para alcançar o objetivo da aula, que é a comunicação, né? Que entra a questão do vocabulário, o nível do vocabulário que eu pretendo desenvolver, dependendo de como está o nível de aprendizagem da minha turma, que cai aqui, recai sobre o que? O contexto da mensagem. E com relação à instrução direta, né, a importância da instrução direta que o professor dará aos estudantes em cada momento da aula, independe da estratégia de ensino ou metodologia aplicada às instruções que devem ser dadas a cada etapa. Por exemplo, se o professor apenas chegar e comunicar aos estudantes que na aula ele irá desenvolver com os estudantes a metodologia rotação por estações, não garante que cada ação será compreendida pelos estudantes. Então, ele precisa falar como que vai ser desenvolvida essa atividade. A gente vai utilizar a técnica rotação por estações. Legal, mas só isso basta? Não, precisa ser relatado, falado para os estudantes, né? Qual é a atividade, qual é a intencionalidade da atividade, como que eles vão fazer essa atividade, como que eles vão se organizar, qual vai ser o layout da sala para desenvolver essa atividade, senão eles não vão nem sair do lugar se for falado essa palavra para eles. Nós temos o conhecimento do que é essa metodologia, e mesmo assim, quando é falado esse termo para nós temos o conhecimento da técnica, mas nós precisamos do comando de qual atividade vai ser trabalhada com a aplicabilidade dessa técnica. Então, imagine para os estudantes, né, de um ensino médio ou de um ensino fundamental, precisa ser rica em detalhes, com detalhes, os detalhes acabam fazendo a diferença. E na instrução direta, se pressupõe a interatividade entre o professor e os alunos, a todo tempo no decorrer da aula. O professor ele é o mediador do processo, dessa interatividade, e deve ter como subsídio alguns pontos. Esses pontos, quais são? A construção progressiva do conhecimento, que é dividir o processo de aprendizagem em pequenos passos. Então, você tem todo um contexto e você vai dividir, né, todo esse contexto em pequenos passos e vai dando para eles em passos, cada passo, para que eles assimilem esse passo a passo, né, porque eles não vão assimilar no todo, vai ser no passo a passo. Métodos mnemônicos, que são técnicas ou estratégias usadas para ajudar na memória, facilitando a codificação e o armazenamento e recuperação de informações. São técnicas para ajudar na memória, a memorização. E a técnica modelar. A técnica modelar, ela fornece modelos explícitos para orientar o raciocínio que façam a ligação do concreto, com exemplos, com o abstrato, conceitos, o procedimento, né? Alguns pilares, eles também são importantes na condução das formas de comunicação durante uma aula, né? Então, por exemplo, o primeiro pilar é a parte da credibilidade, né? Onde o estudante, ele vai conhecer o objeto específico da aula. O segundo pilar é o emocional, onde o estudante vai gerar uma conectividade, ele vai gerar uma conexão, instigar a sua curiosidade, ele vai identificar o objeto da aula com os exemplos práticos. E o terceiro pilar é o conhecimento. Se esse conhecimento ele faz sentido para o estudante, gera um contraste, um desafio, uma justificativa para aprender esse conhecimento, e aí que nós acreditamos em uma comunicação dialógica, onde o processo de comunicação, o processo comunicativo, ele acontece entre os interlocutores, ultrapassando a linearidade da transmissão de informação inerente à relação do emissor, mensagem e receptor.
Desse modo, a comunicação é efetiva quando ela promove um diálogo. O diálogo em si, ele aproxima os interlocutores, o que reduz a interferência de elementos indesejáveis na comunicação, como os ruídos, aquilo que é dispensável, aquilo que não faz parte do processo. E esses elementos, eles podem ser provenientes do modelo comunicativo adotado ou de fatores biopsicossociais ou ambientais. E nesse sentido, é preciso pensar também em fatores determinantes, como a comunicação efetiva. Dentre eles, destacamos também a questão da saúde, pois para um diálogo sadio é preciso investir no bem-estar dos seus interlocutores. E a competência comunicativa, ela tem o potencial para ensinar e impulsionar os seus alunos. Deste modo, a forma como o educador se comunica, ela acaba afetando o educando. E é por meio da comunicação que o educador ensina, pois esta mesma via que o educador pode assumir uma postura hostil, né, ele pode assumir uma postura flexível, né, mais aproximada, sendo assim, essas relações interpessoais e o processo de ensino-aprendizado, elas são influenciadas pelo modelo comunicativo adotado, né, e esses modelos, esses métodos, né, o método mnemônico, por exemplo, que foi citado, que ele é relativo à memória, ele é basicamente o quê? São atalhos, né, que o cérebro usa para transformar informações difíceis de lembrar em algo mais fácil e significativo, que ele vai conectar o novo conhecimento a algo que já é conhecido, criando associações mais fortes e memoráveis. Então, eles se baseiam em princípios como a associação, o método da associação, em que ele conecta uma informação nova a algo que você já sabe, ao método de uma visualização, criando imagens mentais vividas, né? Ao método de uma organização, estruturando a informação de forma lógica ou em padrões reconhecíveis, e o método da emoção, associando a sentimentos, ao humor, informação. E os exemplos comuns de métodos mnemônicos que a gente pode citar, os acrônimos, né, que é formar uma palavra ou frase com as primeiras letras de uma lista de itens, os acrósticos, que é criar uma frase onde cada palavra começa com a letra inicial de um item de uma lista, rimas ou canções, né, transformando as informações em rimas ou músicas. Aí tem o palácio da memória, que é associar itens a locais específicos em um ambiente familiar, como, por exemplo, a sua casa, percorrendo mentalmente esse local para lembrar dos itens. E o método da história, né, que é criar uma pequena história que inclua todos os itens que você precisa memorizar. Então, essas técnicas, elas acabam sendo úteis aos estudantes e também aos profissionais, ou qualquer outra pessoa que precise memorizar grandes volumes de informações. E muitas vezes a gente acaba exercitando e desenvolvendo esses métodos mnemônicos sem saber desses termos técnicos, né? O termo acróstico, o termo, né, mnemônico das rimas e canções, o termo, né, mnemônico relacionado ao palácio da memória. Muitas vezes nós fazemos isso de modo inconsciente, né, para tentar memorizar algo, mas sem saber do termo, da fundamentação teórica da qual eu estou relacionando e passando para vocês aqui. E com relação, gente, à questão, né, do feliz hábito de perguntar, que também é algo, né, que faz com que os estudantes ali participem, né, e a retomada da avaliação, né, um dos professores que realizam as atividades de revisão, nas quais os alunos tentam relembrar o que aprenderam em aulas anteriores, tem melhores resultados.
né? As perguntas, gente, elas acabam sendo naturalmente disparadores de aprendizagem. Por quê? Elas acabam ativando e direcionam o pensamento dos estudantes de várias maneiras, além de serem excelentes estratégias de checagem de aprendizagem, na perspectiva da avaliação formativa por meio de atividades como pequenos testes, elaboração de mapas conceituais, por meio de explicação daquilo que eles lembraram. Então, os estudos mostram, né, que os professores, eles acabam fazendo algumas perguntas também durante as suas aulas, que, em geral, conseguem fazer com que os seus alunos obtenham melhores resultados de aprendizagem. No entanto, a eficácia dessa prática também depende do tipo de pergunta que ela é utilizada, né? De nada adianta perguntar, alguém tem alguma dúvida? Esse tipo de pergunta não vai surtir nenhum resultado, né? E prosseguir se ninguém levantar a mão. O melhor é perguntar diretamente o que eles entenderam, como explicariam em suas próprias palavras, quais exemplos dariam, etc., né? E quando os alunos entendem que sua participação será solicitada ao professor ao longo da aula, eles tendem a prestar mais atenção. Então, primeiro, né, no início da aula, isso ativa o conhecimento prévio dos estudantes, para que os alunos ativem, né, os seus conhecimentos prévios relacionados ao que vão aprender durante a aula. Isso auxilia na organização da memória. Depois, em segundo lugar, durante a aula, quando as perguntas elas são realizadas durante a aula, permite que o professor avalie o grau de compreensão que os alunos estão alcançando, né, tomando medidas e fornecendo feedback. Isso auxilia também ao engajamento dos estudantes durante as aulas, né? E, em terceiro lugar, ao final da aula, né, aprimorando a checagem da aprendizagem, que são estratégias rápidas de checagem de aprendizagem que aprimoram o aprendizado e permitem também planejar as próximas aulas, né? Outro ponto importante é quando os estudantes perguntam e conectam o lobo frontal com o lobo temporal. Eles acabam liberando a dopamina do organismo ao compreenderem as respostas e sentem-se bem com isso. O cérebro conserva melhor a informação, o que provoca uma emoção, conectando ideias, né? Pesquisa e cria novas rotas neurais, e essas novas rotas ajudam o cérebro a pensar em novas perguntas. Então, isso estimula o engajamento, estimula a motivação. Então, são questões aí neurais, né? Estudos que comprovam esses desenvolvimentos aí dentro do contexto do ensino-aprendizagem. E aqui, gente, nós vamos para o nosso em ação, o desenvolvimento da pauta, né? O exemplo da pauta de assessoramento da hora atividade, que eu vou passar para vocês. Então, vai ser no mesmo modelo, né? Vou dividir vocês em grupos, né? 3 grupos, vocês vão desenvolver ali a pauta de assessoramento da hora atividade, né? Com foco nas formas de comunicação. E aqui nós temos a situação problema de hoje. Qual que é a situação problema de hoje? Então, na escola Caminhos do Saber, os pedagogos e professores têm percebido um desafio comum. Apesar do planejamento cuidadoso, da escolha de metodologias inovadoras e da dedicação em criar aulas engajadoras, muitos alunos ainda demonstram dificuldades em compreender totalmente o conteúdo, seguir as instruções, ou se sentir verdadeiramente conectados com o processo ensino-aprendizagem. Há uma sensação de que, ao mesmo, com todo esforço, algo se perde. Na transmissão do conhecimento, a professora Ana, com anos de experiência, preparou uma aula excelente sobre o tema complexo. Ela utilizou recursos visuais, atividades práticas e até mesmo um jogo interativo. No entanto, ao final, percebeu que alguns alunos ainda estavam confusos sobre os objetivos da aula e como deveriam realizar a tarefa final.
Ao questioná-los, Ana percebeu que, embora suas explicações fossem tecnicamente corretas e detalhadas, a forma como foram comunicadas nem sempre era clara, acessível ou assertiva para todos os perfis dos alunos presentes na sala. Questão norteadora. Como podemos estruturar o acompanhamento sistemático da atividade dos professores que os auxilie a desenvolver formas de comunicação mais assertivas, clara e atinja o objetivo de recompor a aprendizagem dos nossos estudantes? Então, aqui, frente pedagógica de acompanhamento é formas de comunicação. Os objetivos. O objetivo que eu coloquei aqui, mas daí vocês vão mudar, né, de acordo com a discussão que vocês colocarem, desenvolverem no grupo. Desenvolver formas de comunicação eficazes na transposição didática das aulas. Pontos de atenção identificados. O que eu tirei da situação problema, estudantes desconexos com o processo da aprendizagem e sem compreender os comandos das atividades em sala. Escuta ativa. Eu coloquei 2 questionamentos propositivos para a professora, mas vocês vão utilizar um modelo só. Vocês podem criar um outro em cima desses 2 exemplos aqui. Turma, série e aula do LRCO, em cima do documento que eu vou fornecer para vocês. Descritor, que vocês também vão tirar do documento do LRCO, que eu vou disponibilizar para vocês. Conteúdos estudados no GE, que serão trabalhados no acompanhamento da atividade, o que nós trabalhamos aqui hoje, comandos claros e instrução direta, fortalecimento da praxis pedagógicos, aqui alguns encaminhamentos que vocês podem sugerir, algumas técnicas que podem fazer a diferença no encaminhamento ali, de acordo com a frente que vocês estão assessorando. E combinados que vocês vão deixar aqui como sugestão para a próxima aula com o professor. Então, eu vou dividir vocês em grupos, tá? Vocês vão ter 30 minutos para realização dessa atividade. Deixa eu ver aqui a quantidade de colegas que nós temos. Deixa eu ver se vai dar 3 grupos ou se hoje vai dar 2. Porque hoje tem bastante gente faltando. Então, eu acredito que eu vou deixar 2 grupos hoje, gente, tá? Deixa eu disponibilizar para vocês aqui no chat os documentos, para que vocês consigam realizar. Então, vou disponibilizar o modelo que eu apresentei para vocês, o documento para vocês preencherem, e o documento da aula do LRCO+, para vocês extraírem lá uma aula, um descritor, uma turma, e outros 2 documentos para vocês se embasarem para a técnica, né, na hora da praxis, layout de sala de aula, tá? Vocês vão precisar de um redator, né, alguém para compartilhar ali o documento, né, fazer a digitação, e no final um relator, alguém para fazer a apresentação. Então, eu vou dividir vocês em 2 grupos hoje, porque hoje nós estamos com poucos colegas aqui. Vocês terão 30 minutos para fazer a atividade. Não esqueçam, gente, que quem é o redator e vai realizar vai fazer a cópia do documento, não esqueça de compartilhar o documento com os demais integrantes da equipe, tá? Porque daí os demais integrantes da equipe ficam sem acesso, se vocês não compartilharem, tá? Então, o grupo 1 é o que vai ficar aqui na sala principal, e o grupo 2 é o que vai para a sala temática de número 2, tá? Então, nós vamos ter só 2 grupos hoje, devido ao número de colegas que hoje está um pouquinho reduzido, até para ajudar vocês aí na construção do documento, tá? Deixa eu ver aqui na sala pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar 6 para cada sala. Então, aqui no grupo 1,
vai ficar Andréia, Beja, Genesi, Isabel, Roberta. Opa, não vai ficar 5 aqui. E no grupo 2 vai ficar Bruna, Josemara, Marisete, Marli, Silvana e Simone. Então vai ficar 6 e 5, tá? Estamos num número ímpar hoje. Então vou abrir as salas. 30 minutinhos, daqui a pouco retornamos. Eu sou do grupo 1, né, prof? Deixa eu ver aqui. E grupo 1, aqui na sala principal. Tá, O beleza. grupo 2 vai receber o convite para ir para a sala temática de número 2. Eu mandei a resposta lá e o segundo vai às 11h30. A Bela já sabe, já tá tudo nos grupos, tudo certo. O terceiro estava esperando, nossa. É que eu tive que ir lá observar a aula da Arlete, eu voltei agora aqui. Mas você já avisou? Então tá. Eu esqueci de avisar a Rosana e o Davi. Fazer 50 coisas ao mesmo tempo, escapa um. Oi, meninas. Oi. Tudo bem? Desculpa, eu estava com o microfone aberto aqui. A gente estava quietinho, só ouvindo. Olha, presta atenção, estou eu aqui, né? Fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, correndo, feito uma doida, perdendo um pouco da aula aqui. Mas, enfim, veio até conselheira agora há pouco aqui para falar com um estudante que está com problema. Eita. Menina, eu vou ter que tá lá resolver um problema aqui no colégio, tá? Oi. Então, meninas, eu vou pedir para que vocês me situem eu aqui um pouquinho, porque eu saí um pouco. O diretor não está no colégio, está lá recebendo uns materiais, umas coisas lá com os alunos. E daí eu tive que resolver aqui, desculpa. O que nós temos que fazer, Roberto? Vou pedir aqui para você que a gente já ficou várias vezes em alguns grupos juntos, então vamos... Tá, então assim, novamente é aquele mesmo modelinho lá de... Que a prof manda. Isso, que a prof manda, que a gente vai ter que ver, vai ter que colocar algumas questões de escutativa, escolher uma aula da RCO, e trabalhar algumas questões ali no que a gente vai falar para o professor depois, né? E os combinados. Basicamente aquele mesmo esquema. Como situação, problema. Se eu compartilhar, eu acho que fica muito pequenininho, né? A gente não consegue ver direito. O que vocês acham? Dá para, de repente, você ir lendo e a gente conversando e você vai adequando o que a gente vai aproveitar da professora, né? Como a gente fez os presentes. Então, vamos lá. Então, a situação problema. Na escola Caminhos do Saber, os pedagogos e professores têm percebido um desafio comum. Apesar do planejamento cuidadoso, da escolha de metodologias inovadoras e da dedicação em criar aulas engajadoras, muitos alunos ainda demonstram dificuldades em compreender totalmente o conteúdo, seguir as instruções, ou se sentir verdadeiramente conectados ao processo de aprendizagem. Há uma sensação de que, mesmo com todo o esforço, algo se perde na transmissão do conhecimento. A professora Ana, com anos de experiência, preparou uma aula excelente sobre um tema complexo. Ela utilizou recursos visuais, atividades práticas e até mesmo um jogo interativo. No entanto, ao final, percebeu que alguns alunos ainda estavam confusos sobre os objetivos da aula e como deveriam realizar a tarefa final. Ao questioná-los, Ana percebeu que, embora suas explicações fossem tecnicamente corretas e detalhadas, a forma como foram comunicadas nem sempre era clara, acessível ou assertiva para todos os perfis de alunos presentes na sala. Essa é a nossa situação problema. Daí teremos que pensar aqui, primeiramente, num objetivo para a gente trabalhar com a prof. Ana, né? Qual seria aí nosso objetivo de trabalho com ela? A professora colocou desenvolver formas de comunicação eficaz na transposição didática das aulas. Mantemos esse, alteramos, como que podemos fazer? Leia de novo, Roberta, por favor.
Desenvolver formas de comunicação eficaz na transposição didática das aulas. Eficaz na transposição das aulas. Talvez possa ser. Será que seria formas de comunicação eficaz? Porque assim, eu achei bem interessante essa primeira parte da aula que você perdeu, deixa. Sim. Que a professora colocou ali os exemplos, a importância de técnicas de memória, de retomar o conteúdo. Então, não sei, dá a impressão que não é uma forma de comunicação eficaz, mas pensar no planejamento em técnicas que levem o aluno a relembrar. E daí eu sempre coloco isso na avaliação, lá dos nossos encontros, que como eu acho que falta nessas formações, em vez de a gente se reunir, fazer um trabalho em grupo, trabalhar isso. Isso faz muita falta. Que técnica que eu posso utilizar? Ter um pouquinho mais de teoria, sabe? Para a gente ter um pouquinho mais de base até para conversar com os professores. Eu achei muito interessante ele pensar em técnicas mesmo de memorização, em técnicas de comunicação, o que é importante. Então, vamos retomar o conteúdo da aula passada. O que a gente estudou na aula passada? Teorema de Pitágoras. Como que é mesmo o Teorema de Pitágoras? Como que é? Vamos retomar essa forma de ativar o conhecimento novamente, de esquentar o aluno para a próxima aula. Eu trabalhei agora na implementação com a técnica 3-2-1. Eu achei tão legal. Finalizou a aula. 3 coisas interessantes. 3 coisas interessantes da aula. 3 coisas que vocês aprenderam da aula. 2 exemplos. Você pode criar 2 exemplos práticos ou 2 apontamentos e uma coisa que restou dúvida. Você olha que bacana de você ativar mesmo do aluno. Poxa, no final da aula eu tenho que dar esse feedback para o professor, de retomar, de pensar um pouquinho sobre a aula, porque você não entra muito no piloto automático, né? Primeira aula, geografia. Vai lá, o professor despeja tudo, eu faço uma atividade, pronto, segunda aula, biologia. Vamos lá. Parece que entra no piloto automático deles só ouvirem e não pensarem sobre aquilo que estudaram, sabe? Então, não sei se é só desenvolver formas de comunicação, mas talvez no planejamento, planejar momentos, não sei, está me faltando palavras aí, planejar, não sei, me ajudem aí. Eu pensei que talvez assim, não sei se é desenvolver, elaborar, enfim, técnicas diferenciadas considerando a especificidade dos estudantes, porque assim, às vezes a gente pensa, vamos trabalhar dessa forma para a turma. Tem alguns, eu fui agora ali para fazer uma observação lá da recomposição, eu percebi a professora lá, ela fez um glossário, ela estava trabalhando, como é que é? Camadas de... agora me fugiu aqui. Mas, enfim, dos alunos que estavam lá, tinha assim, tipo, de 8 a 10 participando. Os outros dava de ver que estavam bem, sabe, assim, bem boiando naquilo. Então, a leitura em camadas seria? Isso. Né? Leitura em camadas. Leitura em camadas. Também uma metodologia diferenciada. Mas, assim, você veja que o professor, às vezes, em sala de aula, ele leva várias atividades do mesmo conteúdo, né? Uma mais facilitada, uma num nível acima, né? Porque dentro ela conhece os alunos e ela sabe que dentro da sala de aula ela vai trabalhar o mesmo conteúdo, mas em diferentes níveis. Eu acho que na comunicação, também eu acho que tem que ter diferentes níveis na comunicação, né? Aquela comunicação direta, aquela outra que ela tem que chegar, de repente, sentar perto do aluno e fazer uma fala diferenciada. Eu acho que para cada momento é um tipo de comunicação, e dentro da sala de aula também vai ter que ter esse diferencial, né? E quando tu fala ali, Roberta, ter um tempinho a mais para não ficar assim no automático, tudo, verdade, também concordo. E a partir do momento que tu coloca ele ali na fala, tu questiona, tu espera uma resposta, né? Ele tá enganjado, ele tá ali. Quando eu trabalhei muitos anos como professora de geografia, e agora como pedagoga é recente, é o meu primeiro ano.
E eu lembro que eu sempre chegava na sala de aula e às vezes estavam tudo lá bagunçando e tal, e eu colocava só o tema, assim, ó. Lembro uma vez que eu fui trabalhar com o terceiro ano e eu ia trabalhar blocos econômicos. Coloquei assim na lousa blocos econômicos, enchi de enfeitinho lá em roda para chamar atenção. Aí vai conversando, daí o menino lá de trás me respondeu: olha, que ele sabia, né, o que era blocos econômicos, a gente estava falando de economia. Ele falou assim: blocos econômicos é aquele tijolo bem grande, sabe, que eles usam na construção. Você veja a realidade que ele vivia. Ele conhecia blocos econômicos como sendo aquilo, que era um tijolo grande que economizava na construção e tal e tal. Então, a partir dali, a gente já vai puxando uma conversa aqui, já vai, entendeu? Eu acho bem interessante esse negócio do questionar, de depois de fazer a devolutiva e, né, mesmo que seja assertiva ou não a resposta do aluno, mas é uma forma dele interagir e dele engajar. Perfeito. Eu acho que, e essa fala eu acho que até já fiz no último encontro, ou em algum outro lugar aí, já fiz. Porque, assim, a partir do momento em que o professor engaja parte do conhecimento prévio dele, é isso que a professora estava colocando quando eu voltei aqui. Se tem significado para o estudante, se para ele chama atenção, se ele consegue interagir, como a Genici falou. Eu conheço blocos lá. Ele, de certa forma, já pensa: opa, o meu conhecimento é importante, porque eu consigo fazer uma relação. Ele fez um link com aquilo que a professora estava falando, com aquilo que ele conhece lá. Então, dessa forma, ele participa. E a comunicação, para mim, a comunicação entra em todos os espaços. O diálogo é ponto para qualquer recomeço em todas as situações. A partir do momento, e eu vejo muito isso, sabe como? Vou usar aqui um exemplo do meu filho. Eu tenho um filho que ele é extremamente comunicativo. Ele se vira e ele é uma coisa assim impressionante. Eu olho para ele às vezes e digo: aí sim, né? Tudo que é assunto. Puxou a mãe, talvez? Oi? Puxou a mãe, talvez? Eu acho você bem comunicativa. Tomara que tenha puxado alguma coisa a mãe, né? Eu fico muito feliz dele ser meu filho. Mas eu digo assim, eu não me lembro de eu ter um dia comentado sobre tal coisa que ele não tenha algo para falar sobre. É uma coisa assim impressionante, que de tudo ele sabe um pouquinho, mas o que eu quero falar não é dessa facilidade dele, é da comunicação dele. Ele se comunica muito bem com todas as pessoas, seja do doutor, o mais estudioso possível, até o mais simplesinho. Por que ele se comunica bem? Porque ele eleva no nível que está a pessoa, bem estudada, bem informada, bem instruída. Ele chega para conversar e ele conversa de igual para igual, ou então bem parecido, mas também se precisar baixar bem para que a pessoa simples, humilde, que não tenha uma fala mais elaborada, ele baixa o nível da fala dele para que essa pessoa que fala do outro lado de um jeito simples não se sinta desconfortável por estar falando com alguém que está falando de um nível mais elevado. Então, se é para falar, de repente, até falar um pouco assim, sabe, meio que até errado, às vezes, para acolher a pessoa que vem do outro lado de uma forma muito simples, para que ela fique à vontade para expandir, para poder falar, para ficar à vontade. Então, assim, eu penso que isso é acolher, isso é trazer para a realidade, dizer: fique à vontade, fala, contribua, que eu vou ajudando do outro lado, no caso, professor e aluno. Eu sei aqui, de um jeito bem simples, acho que parece que é muito pobrezinha a minha pergunta, a minha colocação, então não vou colocar. Não, tudo é válido, tudo é importante, tudo é bom. E daí a gente vai trazendo aquilo que é mais simples para o mais elaborado, para o mais acadêmico, para o mais científico, mas explicando o porquê, para que ele não fique básico, ele melhore. Eu acho que mais ou menos assim. Para mim é fácil falar. Eu digo assim, falar o duro é colocar isso aqui lá no papel. Agora, de que forma? Vamos ver quem é que é bom na escrita aí. Porque precisa um relator e um redator. Como é que Vocês estão falando, eu já estou escrevendo alguma coisa. Aí porque, sim. Assim, como a professora também, ela pensa na apresentação, eu não vou também me prender muito a escrever, muitos detalhes. Sim. Até porque a gente não está aqui para ler slide, né? A gente está aqui para ler o que escreveu. A gente está aqui para colocar de alguma forma que tenha significado e que possa contribuir para o nosso grupo e para o outro grupo que vem. Porque, para mim, na minha opinião, o que vale desse nosso
encontram desses formadores são as partilhas, são as experiências que vocês trazem, que vocês relatam, que a professora traz enquanto conteúdo, enfim, para que a gente possa melhorar a nossa prática no dia a dia. Assim, ouvindo vocês falarem ali, ouvindo a Genici falar da experiência dela como professora de geografia, eu coloquei como um ponto de escuta ativa, para conversar lá, começar essa conversa com o professor. Como você planeja o início da sua aula? Considera o conhecimento prévio dos alunos? Retoma os conhecimentos das aulas anteriores? Partimos desse ponto ou colocamos mais algum ponto de escuta ativa, algum só tá bom? Eu acho que esse é o ponto principal e é o que deve ser, para mim é o fundamental, porque, assim, se a gente parte só de trazer o conhecimento, só de transmitir o conhecimento, a gente não está valorizando aquilo que traz enquanto conhecimento prévio, e isso tira o significado e a motivação dos estudantes, eu acho. A partir do momento que você ouve. Por isso que a minha forma de atendimento é sempre, primeiro, chega aqui, meu querido, senta aqui e eu vou te ouvir. Conta, o que foi que aconteceu? O que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? Eu ouço. Aí eu me coloco no lugar dele. Porque o professor também tem que se colocar no lugar do estudante. Se eu fosse estudante, será que eu entenderia do jeito que eu estou expondo esse conteúdo? Será que eu teria motivação para querer aprender do jeito que eu estou dando essa aula aqui? Porque às vezes os professores cobram que os alunos tá. Mas se vai ver, o aluno não está entendendo, para ele não tem muito. Agora, a partir do momento que, como a Genesi falou, se você faz uma escutativa, se você valoriza o conhecimento prévio do estudante, ele se sente engajado, ele se sente valorizado, ele se sente motivado a E cria o que a professora falou, né, daquela imagem mental. Quando falarem de blocos econômicos, ele vai lembrar. Vai lembrar daquilo, vai criar aquela imagem. Nossa, aquele dia naquela aula eu achei que fosse aquele bloco de construção. Sim. Da prof, então nunca mais esqueceu o que é blocos econômicos, né? Uhum. Aqui no slide daí é elencado uma aula do RCO do primeiro ano, tá? Ó, a gente com a matemática de novo aí, que fala de função do primeiro grau. Eu acredito. Tu consegue compartilhar essa tela conosco, Roberto, para a gente ver? Tu achou que fica ruim? Fica muito pequeno, eu acho. Tá. Mas Então, vocês querem tentar? Ó, deixa eu ver aqui. Tá aqui do lado, aqui, ó. Pauta para preencher no chat ali. Sim, eu tô com o meu tá aberto ali. aqui. Daí... Uhum. Porque assim, ó, de repente o foco não é a aula. Eu acho que dá para a gente continuar com esse slide. O foco, o que a gente vai falar com esse professor, a gente pode falar com qualquer slide, com qualquer aula, né? O que eu tenho observado nas aulas do RCO agora? Se a gente for ali para o slide 4, e isso tem aparecido em muitas aulas do RCO, essa parte reflexiva aqui para o professor. Né? Professor, antes de iniciar a aula, lê esse slide com atenção, ele apresenta orientações que buscam colaborar com a sua ação docente. Né? Verificar se essa aula está no nível de aprendizagem, tem conceitos básicos que não estão ainda, estão em defasagem, vamos retomar. Então, acho que já é um ponto importante para o professor, que a gente já pode colocar como encaminhamentos lá. Né? Vamos olhar a aula com a RCO com paciência, com atenção. Outra coisa, como está partindo do conhecimento prévio do aluno, né? E essa questão da comunicação também. O que significa marco zero de uma cidade? Porque, de repente, a gente joga lá um problema. O marco zero de uma cidade, tal. Mas será que não significa marco zero? Marco zero, o que é marco zero? Então, acho que os slides estão bem interessantes, porque já está tentando, já no começo, trabalha essa questão mesmo da comunicação com os alunos. Eu acho que dá para a gente deixar esse mesmo slide e esse mesmo descritor. O que vocês acham? Eu acho também. Né? Porque não importa qual aula a gente vai trabalhar, importa o que a gente vai falar. Né? É o que a gente vai falar e a nossa reflexão em cima de um pensamento enquanto orientação para os professores. Uhum. Eu acho que o objetivo da professora, enquanto formadora, deve ser esse, mas ela vai dizer depois para nós. Uhum. Poderíamos colocar como aquela parte de fortalecimento até a questão da... utilizar mesmo o slide ali como um momento...
Porque, sabe, às vezes eu vejo assim, o slide está pronto, eu vou lá e beleza, vamos lá, vou usar o slide. E às vezes não se para pensar mesmo nesse slide, sabe? Para refletir. Porque, gente, isso é um material riquíssimo, né? E está cada vez ficando melhor, né? Cada vez eles estão aprimorando, cada vez eles estão caprichando mais, eu acho. Uma coisa que eu acho que é importante, e assim, tem professores que fazem, e se não fazem, eu acho que é importante a gente fazer. Porque assim, por que eu digo que a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro para a gente poder entendê-lo? E daí eu penso assim, se o professor está dando determinada aula, está trabalhando aquele conteúdo, o professor deveria pensar assim: eu gostaria que os estudantes perguntassem isso, porque daí o professor vai explicar, vai fortalecer, enfim, vai dar significado. Se o estudante não pergunta, por que o professor não perguntar? Então, o professor mesmo pode fazer aquela pergunta que ele gostaria que os estudantes fizessem, porque às vezes os estudantes, primeiro, tem uns que têm vergonha, tem outros que são apáticos e, né, não se manifesta ali, mas ele até gostaria de perguntar, mas não pergunta. Tem outros que são bagunceiros e não perguntam porque não estão nem interessados. Então, assim, o professor vai explicando e ele mesmo vai fazendo a pergunta para eles. E aos poucos, quem sabe isso não incentive os alunos a querer participar e, enfim, perguntar para querer saber, né? Eu acho que a pergunta do próprio professor com relação àquele conteúdo é sempre importante. Voltei, caiu ali tudo da. Fui colocar o computador para carregar, bloqueou. Agora que eu voltei. Agora, enquanto eu estou ligando o computador de novo, desbloqueando, eu vou participar pelo celular. E acompanhar o que vocês falaram ali para eu colocar no slide. Só que vai demorar um pouquinho aqui para abrir. Roberta, tá desligado o microfone. Pronto, agora eu voltei. Caiu, voltei. Esses computadores, cada um tem uma mania. O que eu escrevo lá, então? Que vocês ficaram discutindo enquanto caiu ali, eu coloco ali no fortalecimento da praxis. Vocês estavam comentando que o que deveria ser feito, e daí caiu, eu não peguei nada. Pessoal, as meninas, as outras meninas que ouviram ali o que eu falei, eu só vou precisar atender mais uma coisinha aqui, é que está sem o diretor e a outra pedagoga sai também. Já saiu e foi. O que eu falei, Genesi, você ouviu o que eu falei? Andréia, Isabel. Então, só passa para a Roberta, só para ela poder colocar lá, por gentileza? Pode ser?
Roberta, eu estou tentando abrir aqui, tá? Porque está muito ruim a internet. E estava cortando bastante. Do modelo que a professora passou lá, a gente não consegue aproveitar nada? Consegue, mas eu acho que não ali da parte da. Aí, na verdade, eu apaguei, porque eles estavam conversando, acabei aí apagando tudo. Vamos ter que escrever de novo agora. Porque o combinado, sim, aqui, ó, podemos combinar que sempre vamos iniciar a aula investigando por meio de perguntas o que estudantes sabem sobre o assunto. Perfeito. Perfeito. Né? Uhum. Eu acho que aqui está bem, bem legal. Que falta essa parte do fortalecimento da praxis. Que a gente porque aqui a estratégia de utilizar de levantamento do conhecimento prévio também é legal. Partir do conhecimento prévio. Então, vamos colocar assim. Professor, vamos sempre pensar a aula. Você está ali combinado, Roberto? Oi? Está cortando o áudio. Você está fazendo ali na parte de combinado? Não, a parte de cima, do fortalecimento da praxis. Ah, tá. Uhum. Tá, então vou colocar aqui do conhecimento prévio do aluno. Professor, vamos sempre pensar a aula partindo do conhecimento prévio do estudante. Essa interação que ele vai ter antes vai proporcionar com que o estudante já fique mais ativo, mais enganjado, né? Isso, uhum. Então, vou tentar bolar aqui uma frase. Vamos sempre pensar a aula a partir do conhecimento com questões assertivas. Pronto, pessoal, voltei aqui. Fazendo com que os estudantes já criem vínculo com o momento da aprendizagem. Uma coisa que eu falei, Roberta, de repente você pode acrescentar ali, não sei se você não ouviu essa parte, que eu acho importante, quando os alunos não interagem, que o próprio professor faça as perguntas que ele gostaria que os estudantes fizessem, para instigá-los a querer saber aquilo, porque o professor conhece o conteúdo. É como a gente começou lá no comecinho, lá dizendo, o professor sabe qual é o objetivo, o professor sabe qual é o caminho que vai ter que percorrer, porque ele sabe o ponto de partida, o caminho a ser percorrido e onde ele quer chegar. O professor. Mas se o estudante não sabe, porque ele está ali para aprender, e ele também não se motiva a perguntar, que parta do professor as perguntas para instigar os alunos a querer participar e querer saber também onde é que a gente precisa chegar. Então, eu vou colocar assim, ó, que o professor também tentar buscar técnicas, porque nesse cardápio de técnicas que a professora colocou ali, tem várias técnicas que provavelmente alguma fala sobre isso, né? Você antecipar dúvidas, né? Uhum. Senão fica aquela coisa que foi bem citado lá, né? Alguém tem alguma dúvida? Aquele silêncio. Mas estão cheio de dúvida. Mas é isso, né? Criar técnicas, usar técnicas que levem, que estimulem a participação, né? É isso, exatamente. Na hora que for explicar, é isso que eu quis dizer. Que incentivem a participação, né? Agora, por exemplo, eu fui lá nessa observação e daí ela estava falando de porcentagem. Eu perguntei o que é para vocês porcentagem? Foi aquele silêncio, todo mundo quieto. Então tá, vamos pensar, se a gente estava falando de tablet, se a gente for comprar um tablet, e o tablet custa R$100, o que é os R$100? Todo mundo quer. Os R$100 é o valor. Então, o preço total é R$100. Mas se eu pagar à vista, eu tenho 15%. O que para vocês é 15%? Todo mundo quieto. Alguém arrisca dizer? Se tem 15% de desconto, vai ter, se eu pagar à vista, vai ser menos do que 100, correto? Beleza. Ah, então, quanto que é 15% de 100? Um lá disse, eu acho que é 25.
o outro disse, não, mas não é 25, não, é 15. Daí o outro, eu também acho que é 15. Então, foi fortalecendo, tá. Então, beleza, vamos lá. Se era 100 e vocês acham que tem 15%, quanto é que eu vou pagar? Daí um disse 75, né? Olha que não está bem certo essa conta. Daí os outros começaram, acho que é 85. É 85. Teve quem tinha 75. E às vezes eles aprendem melhor nessa fala deles, de dúvida e de questionamento, do que a professora falando lá na frente. Né? Porque, tipo assim, se você vai comprar, quando você vai comprar, se você está com dinheiro na mão, é melhor a gente comprar com dinheiro. E logo dizer, olha, eu estou com o dinheiro em espécie aqui, se você me der um desconto, eu te pago à vista em dinheiro. Geralmente você consegue um desconto. Então, se você faz a conta de quanto você vai ganhar, se de 100 tem 15%, quanto é que vocês vão pagar? Daí a grande maioria respondeu. Então, é 85. É um bom desconto? Lógico que é um bom desconto. Tenta aplicar um dinheiro para ver se você vai ganhar isso. Você não vai ganhar. Então, se você tem lá um dinheiro na poupança, rendendo 0,5, 0,6 quando bastante, é claro que se você ganhar 1 ou 2%, você já está no lucro. Então, às vezes, você deixa o dinheiro lá na poupança. Beleza, tchau, tchau. Você deixa o dinheiro lá na poupança ganhando um pouquinho só, e você deixa de tirar aquele dinheiro e ganhar 15% de desconto naquilo que você vai comprar. Ou seja, onde que está o lucro? Onde que você deve investir? De que forma você deve pensar para fazer o dinheiro render, para fazer o dinheiro trabalhar para você? Daí, deixa, mas assim daí, mas daí se deixa lá na poupança está rendendo só um pouquinho. Se você ganha um bom desconto, tira o dinheiro da poupança, compra, e a hora que você tem de novo, você aplica lá, se você não tem o que fazer. Aí eles acharam interessante, não? Eles foram, porque daí é uma conversa assim de quem é que não foi junto com a mãe em algum lugar e viu a mãe pedindo desconto e o cara dizer, se for pago à vista, tem um desconto. Senão eu posso até fazer em 6 vezes. Mas 6 vezes, se você tem o dinheiro, não deixa o dinheiro lá, pega o desconto que vale a pena. Então, às vezes é uma conversa assim mais do dia a dia, uma conversa mais simples, mais tranquila, onde faz com que eles remetam. A professora falou uma associa, né, prof? Que ele pega aquilo que está sendo explicado aqui e faz um link com aquilo que ele vivencia lá no dia a dia. E daí, para ele, isso tem significado, ele começa a se antenar das coisas. E daí ele percebe que a matemática, de fato, a gente precisa saber para quê? Porque eu digo que a matemática é a coisa que a gente mais usa. O português também, você lê o tempo inteiro. Mas você levanta pensando matemática, você levanta fazendo matemática. Eu levanto, a primeira coisa que eu penso é o quê? Que horas são? Ou você já olha lá para o celular, já tem um númerozão lá que te diz, pula porque está na hora, né? Ou você sai da cama, já sai fazendo 1, 2, caminhando, é um passo atrás do outro, é pura matemática. Você pensa, quanto tempo eu levo para tomar banho, para me arrumar, para me escovar, para tomar um café, e quanto tempo eu preciso de trânsito, porque eu tenho que chegar lá, não é matemática pura o tempo inteiro? Então, tem um significado doido a matemática. Por que tem mais aulas de matemática? Porque a gente usa o tempo inteiro. Então, levá-los a pensar que a matemática, se eu sei lidar com a matemática, ela pode facilitar muito a minha vida. E é para isso que a gente estuda. Desculpa, falei demais, né? Chega, fechou. Legal. Pessoal, nós retornamos aqui, então, para o grande grupo, e assim, até por conta da gestão do tempo, somos 2 grupos só, mas eu vou sortear entre o grupo 1 e o grupo 2 quem vai apresentar, porque eu tenho alguns recados ali para passar no final da reunião para vocês, e está no cronograma, né, de acordo com a gestão do tempo, de um dos grupos apresentar. Então, vamos ver se o grupo 1 ou o grupo 2 vai fazer a apresentação. Grupo 2. Então, o grupo 2 vai fazer a explanação aí do que construiu. Quem ficou como relator aí do grupo 2 pode fazer o compartilhamento. Não sei se alguém de vocês quer falar, meninas. Pelo jeito, ninguém quer, né?
Então, vamos lá. Então, prof, aqui na discussão no grupo, então, a gente, aqui na parte da frente pedagógica, então, a gente manteve, né, as formas de comunicação, que esse é o objetivo da aula hoje, né, o tema que foi tratado. Os objetivos também, a gente manteve o mesmo da sugestão ali, que é desenvolver as formas de comunicação mais eficazes, né, na transposição didática das aulas. Então, trazer essa comunicação que seja mais assertiva, que seja mais direta, que faça essa relação com o dia a dia dos alunos e assim por diante. Na parte da escutativa, né, quanto aos questionamentos, né, aquela conversa que a gente tem com o professor, aquele momento de fazer esse acompanhamento de hora-atividade, então a gente optou por utilizar o primeiro questionamento lá, né? Então, professor, como que você compreende o contexto da turma em que está trabalhando? Qual que é o grau de maturidade dos alunos, né? O vocabulário utilizado, em que nível de aprendizagem que eles se encontram, né? Os termos utilizados durante a aula, eles são mais técnicos ou são mais acessíveis, né? São mais abstratos? São relacionados ao cotidiano, né? À localização em que a escola está inserida, e assim por diante. A aula do LRCO, então, a gente buscou uma aula de língua portuguesa, que as meninas sugeriram ali, que seria um tema de mais fácil compreensão, né, assim, no campo pedagógico. Então, é uma aula, a aula 31, que é sobre fato e opinião, né, então, é um tema bastante comum aí, é uma aula de 9º ano. E o descritor trabalhado foi o descritor D07, que é identificar a tese, né, a ideia principal de um texto. Seguindo, então, os conteúdos estudados, né, no grupo ali, ó, o acompanhamento da hora-atividade, né, então que a gente consiga sempre, né, nós como pedagogos, os professores, os docentes em salas de aula também, que consigam, né, emitir sempre os comandos mais claros possíveis, mais diretos, que possa acessar aí todos os níveis de aprendizagem, né, que todos os nossos discentes, todos os nossos alunos possam compreender, né, que possam relacionar aí com o seu dia a dia. Quanto à questão dos encaminhamentos pedagógicos, né, quais as sugestões para o docente, então a gente optou por manter os 2 primeiros que veio como sugestão ali, porque eles se encaixam mais ou menos com a aula escolhida. Então, né, pediu ao professor que ele faça que o conteúdo seja relacionado com o dia a dia do estudante, né? Quando vai trabalhar lá a questão dos textos, da identificação, aí da ideia principal de um texto, que esse texto, né, possa ser mostrado aí através de uma imagem, né, que possa remeter a uma memória do estudante. Essas imagens podem ser digitais, né, acessados através dos meios digitais da internet, ou também, né, no livro didático, em outros meios, né, que o aluno possa ter acesso. E relacionar, né, por exemplo, está falando sobre, tipo, a nossa escola que é do campo, trouxe um texto que fala sobre a produção leiteira, por exemplo, né, que é uma das maiores realidades dos nossos estudantes. Então, que possa fazer essa relação do tema da aula com o dia a dia do estudante, né, para que se torne algo que fique mais claro para eles. E, para finalizar, com questão aos combinados, então, a gente também manteve o que estava lá, porque consideramos que ficou bem de acordo, que fala lá, né? Sempre iniciar a aula investigando por meio de perguntas para descobrir o que os estudantes já conhecem sobre o assunto. Que a gente falou acho que foi na aula da semana passada, sobre a valorização do conhecimento prévio, né, dos estudantes, que isso é muito importante.
E sempre, né, manter o combinado de que a aula ela consiga manter uma sequência, né, do conceito mais simples para aquele mais complexo, para que todos os nossos estudantes eles possam atingir esse conhecimento. Acho que seria isso, prof. Legal, parabéns à equipe pela explanação, pela organização, né, da sistemática ali do assessoramento da hora atividade, ficou bem estruturado, né, lembrando que esse exercício que vocês estão fazendo, ele é a atividade de implementação de vocês, tá? Então, é o exercício, estamos trabalhando cada encontro uma frente, a qual vocês vão poder optar no relato de implementação de vocês. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui em grupo, é o que vocês vão encontrar no relato de implementação de vocês, para vocês estarem realizando, para vocês estarem desenvolvendo, só que daí de forma individual. Aqui estamos fazendo em grupo para vocês irem exercitando, trocando ideias, tá? Parabéns também à equipe número 1, né? Vocês não conseguiram apresentar devido à gestão do tempo, mas eu estava também percorrendo ali as equipes. Parabéns às duas equipes pela construção, pelo debate de vocês, pelo encaminhamento que vocês estavam tendo com as atividades. Parabéns a todos. Vou deixar no chat o formulário da reunião de hoje para vocês registrarem as impressões de vocês com relação ao encontro de hoje, lembrando que a nossa turma é a turma JJ, né? Então é importante que vocês registrem as impressões de vocês, né? Tem lá um campo também aberto em que vocês podem dar sugestões, dar as opiniões de vocês, né, com relação ao encontro. Cada encontro é uma impressão que vocês têm com relação ao conteúdo, com relação à sistemática, né? Então, é importante que vocês sempre registrem, né, essas opiniões de vocês com relação a cada encontro que nós temos aqui nas nossas reuniões. Então, já está disponível ali no chat para vocês irem registrando, tá? Bom, não tem ninguém de reposição hoje aqui, então não preciso alertar com relação à turma. Vocês já sabem que a turma de vocês é a turma JJ, tá tudo tranquilo. Aqui, gente, com relação às atividades, tá? Então, lembrando vocês que o plano de ação, a data de entrega é essa semana, tá? Até sexta-feira, dia 4/7. O relato de implementação que vocês estão exercitando e fazendo aqui a cada encontro, que é exatamente igual, a única coisa que vai mudar é que ele vai pedir as evidências, né, que vocês vão ter que tirar lá as fotos, colocar alguma parte do nosso conteúdo, né, fundamentar a prática. No plano de ação também tem uma parte de fundamentando a prática, vocês podem pegar algum conteúdo aqui que nós estamos trabalhando no GE, que vocês podem fundamentar a prática no plano de ação, né, com o conteúdo que nós estamos trabalhando aqui no nosso grupo de estudos, pega um conteúdo lá e fundamenta. Vale 4 pontos essa atividade do plano de ação. Lembrando que na R2 tem a playlist do YouTube, que eu gravei ali uma explicação breve do passo a passo de como fazer o preenchimento. É um preenchimento ali bem tranquilo, tá? Então é o final da R2. Algo aqui, gente, que eu quero lembrar vocês. De repente eu não vou ter tempo de olhar a atividade antes de vocês entregarem efetivamente, então eu preciso que vocês entreguem dentro do prazo a atividade, porque a entrega é de responsabilidade de vocês, né? Então vocês entregam, eu faço correção, devolvo, aí vocês dão uma olhada, gente, vocês têm que ficar atentos, né? Vocês entram aqui. Então, eu vou mostrar o exemplo, eu sou cursista no período noturno, porque não adianta eu abrir o meu que eu vou aparecer como professora. Como eu sou cursista num curso que eu faço no período noturno, então vocês vão abrir aqui a atividade número 1, vocês têm que verificar, gente, as rubricas, que são as instruções, se a atividade está atendendo todas as rubricas, para que vocês não percam pontuação, verifiquem as instruções, verifiquem as rubricas que constam na atividade de vocês, é só clicar aqui em rubricas, e vocês precisam me entregar a atividade. Então, vocês entram, fazem a atividade,
clicam aqui em ver instruções e vocês precisam clicar aqui e entregar a atividade, porque senão a atividade não aparece para mim lá no Classroom como entregue, e eu não tenho como corrigir. Se ela não aparecer para mim como entregue, ela não aparece para mim para correção. Ela vai ficar feita para vocês só lá no Drive, e ela não aparece para mim lá como entregue para eu poder fazer a correção. Então, vocês precisam clicar ali nesse lugar que eu mostrei para vocês, em ver instruções, e clicar aqui e entregar, para que a atividade chegue até mim, para eu poder fazer a correção e vocês obter a nota de vocês, tá? Então, até sexta-feira, vocês precisam clicar lá em entregar. O relato de implementação, a data de entrega é após o recesso de julho, no dia 8 de agosto. E o plano de ação é até sexta-feira. Então, se atentem ali, cuidem para não entregar fora do prazo, tá? Aqui são os links de materiais extra que vocês podem utilizar para fazer a fundamentação teórica do plano de ação, que está pedindo um campozinho lá para fazer a fundamentação teórica. Todos os slides de todas as reuniões têm essa parte de material de apoio que vocês podem estar utilizando para fazer fundamentação teórica no plano de ação ou no relato de implementação. Todas as reuniões têm essa parte final que eu sempre mostro para vocês, que é o material de apoio. Aqui a síntese da reunião de hoje, né? Nós temos aqui uma tirinha da Mafalda, né? Quem não entendeu, levante a mão. Aí o indivíduo levanta a mão. O que você não entendeu, Manolito? Nada desde março até agora. Então, aqui, né, nós temos uma reflexão a partir do que estudamos no encontro de hoje, como a forma de comunicar do professor na aula pode evitar que cenários como esse da charge aconteçam. É uma reflexão para nós. Hoje, né, nós estamos aqui no dia 1º de julho, né, estamos aqui na recomposição e formas de comunicação, e quero adiantar para vocês que a semana que vem nós não temos reunião, tá? Nós já entramos no recesso aqui do GE a partir da semana que vem. Nós vamos retornar, gente, de acordo com o cronograma, na semana do dia 28 de julho a 1º de agosto. Então, daí nós retornamos aqui, ó, com o tema recomposição e clima de sala de aula. Retornamos com essa temática, com essa frente, a última frente que nós vamos trabalhar antes de vocês estarem terminando de organizar aí o relato de implementação de vocês, o nosso último exercício antes do relato de implementação de vocês. Aí nós já partiremos aqui para as primeiras apresentações, tá? Na reunião 9 e na reunião 10. Então, semana que vem, nós não temos reunião, tá? Só vocês olharem aqui o cronograma. Semana que vem não temos reunião, nós retornamos na semana do dia 28 de julho a 1º de agosto, tá? Aí, na semana que nós iremos retornar, do dia 28/7 a 1º de agosto, nós teremos a ação Fala do Estudante nas escolas, que está agendado. Aqui são as referências bibliográficas e finalizamos por hoje. Então, quero agradecer a participação de vocês, né, o comprometimento de vocês. Desejo a vocês aí uma boa semana, um bom recesso, né, que semana que vem nós não temos, e retornamos na semana do dia 28 de julho a 1º de agosto. Eu mando um recadinho, não vou esquecer de mandar o recadinho no grupo do WhatsApp de vocês, mas semana que vem nós não temos, já entramos em recesso, tá bom? Então, boa semana para vocês, fiquem bem, bom recesso, e até o retorno da última semana de julho, tá bom? Tchau, pessoal, fiquem bem e até o retorno do recesso. Tchau, tchau, pessoal. Então, até agosto. Até, tchau. Vamos que vamos. Beleza. Dá uma descansada. Prof, você recebeu lá, né? Não viu, né? Tranquilo, beleza. Mas recebeu, né? Que eu mandei. Recebi, essa semana eu vou dar uma olhada. Ah, beleza. Mas está lá.
Eu tive um problema bem sério, eu perdi ele do nada, não sabia mais onde é que estava, enfim, mas consegui resgatar. A hora que eu resgatei, eu pensei, eu vou mandar antes que eles sumam de novo daqui. Nosso livro, né? Perder. Pois é, exatamente. Foi tanto transtorno. E ele desapareceu simplesmente, eu não conseguia mais encontrar em lugar nenhum. Mas daí, de repente, me apareceu a minha cunhada lá, que me deu uma força. Nós achamos, eu pensei, eu vou mandar assim mesmo.